Olá, como vai você? Esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós estamos todos os dias acompanhando você no estudo da Palavra de Deus. É um incentivo que a gente dá, um programa a nível mundial, para o estudo da Bíblia, sendo um capítulo todos os dias. Vale a pena, nós estamos fazendo isso já a segunda vez aqui. E eu estou gravando desde Lucas 22 até o final do Apocalipse e de Gênesis até o Salmo de hoje, que é o Salmo 105, um bonito salmo, um salmo histórico, conta a história do povo todo. Eu quero dar um presente em nome da Novo Tempo para você. Este presente é um DVD, você pode receber em sua casa gratuitamente, claro, um presente é gratuito, escrevendo para este WhatsApp que aparece aqui, tá bom? Então basta escrever do jeito que você quer receber aí, vai receber em casa, tá bom? Nós temos um grupo muito grande, muito bom, que nos assiste todos os dias pelo YouTube. Muito obrigado pela sua assistência, audiência. Você é muito querido, muito querida. Tem gente ali que eu não conheço, mas parece que a gente já é amigo há muito tempo, não é verdade? Então você que está assistindo a gente pelo YouTube, muito, muito obrigado, tá bom? Continue com a gente, compartilhe o programa. Repetindo o canal, Reavivados por Sua Palavra NT. Vamos aqui a uma recordação do Salmo 104, que nós estudamos ontem, né? Um salmo bonito, de louvor ao Criador, fala coisas espetaculares, né? Podemos dividi-lo praticamente em três partes, assim, as ideias, né? Não assim essa divisão de 1 até o 5, 6 até o 9. Então, a primeira parte é o louvor a Deus. Então, o salmista que louva a Deus, como ele mesmo diz, né? Bendize a minha alma ao Senhor. Ele começa assim e termina assim o salmo. É bem bacana mesmo. Ele fala sobre a grandeza de Deus. Como tu és magnificente, é maravilhoso, o Senhor é grande, é poderoso. Ele também diz lá no verso 24, né? Que variedades o Senhor nas tuas obras, que coisa maravilhosa, variedade na criação de Deus. Depois ele fala sobre a glória, louva a Deus por causa da glória e louva a Deus por prazer, pelo prazer de cantar. Depois ele louva a Deus também pelo poder de Deus. Ele faz este salmo bonito, esta música, pelo poder de Deus, estende os céus, as nuvens são o seu carro, ele tem os anjos e os ministros e eles voam como vento, iluminam como a labareda de fogo, a água, os montes, as montanhas. E ali nós também temos as provisões que Deus faz, várias provisões, não é? Provisão da água, a provisão da grama, das plantas, das árvores, do lar, da noite. É muito lindo esse salmo, né? E ele termina, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Começa na entrada, bendize, ó minha, na saída, bendize também. Se você que vê que Deus cuida de todos e de tudo desta maneira espetacular, não vai cuidar de você também? Tenha certeza absoluta que você não é um grãozinho perdido de areia, não. Você é o objeto do amor de Deus. Por isso, a gente não crê, eu não creio na evolução das espécies. Eu creio na criação de Deus, Ele fez você. Foi de propósito, não foi por acaso. Foi de propósito que Ele criou você. Quando pais às vezes repetem muito para amigos, né, diante dos filhos, olha, essa criança nasceu aí por acaso, que a gente não tinha nem planejado. Quando repete muito isso, como você imagina que deve ficar uma criança dessas? Puxa, eu sou fruto do acaso. Meus pais não me queriam, mas me tiveram. Meu primeiro filho nasceu antes do tempo, mas foi uma bênção. Nasceu 3 meses de casado, ela estava grávida. E nós esperávamos 4 anos, queríamos 4 anos para que ela ficasse grávida, para que ficássemos grávidos, né? Porque o casal é quem fica grávido. Mas na realidade a gente não pode dizer isso muitas vezes, isso aí não fica bem. Uma pessoa veio do acaso. Não, nós somos planejados, nós somos programados por Deus. Deus nos programou, Ele disse, eu quero assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer com as minhas mãos, vou fazer do barro, vou colocar os cílios, vou colocar... Que coisa linda que Deus fez. Não é só o olho. Que coisa, não dá para entender isso.
Deus é poderoso. E esse salmo, ele nos leva para Deus. No começo a gente já diz assim, bendize a minha alma, e quando a gente termina, bendize a minha alma, Deus cuida de você, Deus tem prazer em cuidar de você, Deus tem prazer em amar você. Creia nisso. A gente vai para o intervalo e já volta com o Salmo 105 agora. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da Novo Tempo. Nós estamos também no YouTube, você já sabe, Reavivados por Sua Palavra, NT, o nosso canal, estamos também no NT Play. Pedindo aí o seu DVD do apóstolo Paulo, preparado pelo pastor Gilson Brito, tá bem? Aparece o número aqui do WhatsApp, é só escrever para lá e vão lhe mandar gratuitamente. Muito lindo material, muito rico. Fale para os seus amigos, pedirem também este material. Vale a pena estudar Paulo e esses temas gostosos que ele apresenta. Bom, já demos aqui uma recapitulada no 104, o 104 fala muito sobre a natureza, e esse 105 ele fala um pouco sobre a história de Israel. Fala sobre a história. É bem interessante, não é? Às vezes para você enxergar alguma coisa, você precisa dar uns passos para trás. Você precisa andar para trás para poder ter todo o panorama. Geralmente em nossas situações aqui na Terra, a gente não consegue enxergar todos os ângulos. Há pessoas que são muito capazes de avaliar uma situação, assim, de um ponto de vista bem amplo, quanto mais conhecem, mais podem avaliar. E nós, quando passamos por alguns problemas, algumas necessidades, às vezes só enxergamos aquele momento, aquela situação, a gente não enxerga o futuro. Porque isso foi me acontecer agora. Por quê? Por quê? Por quê? Já falei sobre o porquê aqui, né? Quando eu estive em Angola, eu também só enxergava Angola. Por que eu estou sendo sequestrado pelos guerrilheiros? Por quê? Eu vim aqui para ajudar o povo. Senhor, o senhor não entende? Por que isso está acontecendo? A gente não tem condições de avaliar fora do ambiente que a gente está vivendo. A gente não tem condições. Não existe algum tipo de mídia que possa nos ajudar a isso. Geralmente quem está de fora tem mais ampla visão. Quando um casal enfrenta problemas sérios na vida, é muito bom procurar uma terceira pessoa, que não seja aquela pessoa fofoqueira, né? Mas que seja alguém profissional na área de preferência, um conselheiro matrimonial, um psicólogo nesta área, para poder orientar. Mas orientar de que forma? Ele vai enxergar, ou a pessoa vai enxergar um panorama maior. Você tem a sua história e tem a sua verdade. O outro tem a sua história e a verdade dele também. Então é bom que alguém avalie. Bom, aqui podemos trabalhar um pouco nessa linha, que vocês não estão enxergando isso. Aqui de fora eu enxergo um outro panorama. Isso é uma realidade. Então, se você tiver algum problema, procure uma ajuda urgente, principalmente nesses dias de pandemia. Os nervos ficam à flor da pele. A gente convive com a pessoa há muito tempo, não é? E a coisa vai se degringolando se a gente não tiver equilíbrio e maturidade. Então, procure ajuda. Não há nenhum problema procurar ajuda. Se o assunto é financeiro, busque lá essas pessoas que ajudam as finanças, a organizar orçamentos e tudo mais. Se o problema é espiritual, procure um líder espiritual para poder ajudar você. Enxerga de longe, enxerga fora ou de fora, então uma visão maior. Alguns quadros, em exposições de arte, se você estiver muito perto, você não consegue enxergar. Essas gravuras mais interessantes, mais diferentes, essas pinturas mais exóticas, se afastando um pouco, você começa a enxergar. Eu entrei na casa de uma pessoa esses dias e tinha um quadro lá bem confuso, não dava para ver. E eu me afastei e acabei vendo um galo. E perguntei, é um galo isso daqui? Eu falei, exatamente, pastor, é um galo isso daí. Mas eu só consegui enxergar me afastando um pouco. Então é muito importante olhar a história de Israel e dando uma afastada de vez em quando. E a sua própria história?
Eu também posso avaliar um pouco o meu passado, tentando enxergar de outros ângulos, sem dúvida nenhuma. E aqui o salmista faz uma reflexão sobre a história de Israel e as obras que Deus realizou, os sinais, as maravilhas que Deus realizou para o povo de Israel. Ele começa com gratidão profunda. Ele diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Então, invoque o nome e conte para os outros. Nada de egoísmo. No reino de Deus a gente não pode guardar as coisas boas para a gente tem que levar logo para os outros. Então este primeiro texto já diz tudo isso. Faça conhecidas as obras, aliás, boas não, são só boas que Deus faz, as obras entre os povos. E aí vem, cantai-lhe salmos, fique em entusiasmo com a sua história. Nós só vamos temer alguma coisa se a gente esquecer como Deus tratou-nos no passado. Veja como Deus tratou-nos no passado, como povo, como corpo de Cristo. Então a gente não tem o que temer em relação ao futuro. É só olhar para o passado, e é o que ele está fazendo aqui. Ele está tentando passar para o povo. Né? Deus está na história. Né? Deus está na história. E cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Não fica só falando o negativo, né? Fale o positivo. O que Deus tem feito. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Por quê? Porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. Então olhe para o passado e veja como será o futuro, nessa questão, nesse quesito da história do cuidado de Deus. Aí ele começa, são alguns blocos, ele vai mencionar algumas pessoas aqui. Eu achei interessante, estava lendo um comentário e achei essa divisão bem bacana. Então, verso 6 ao verso 15, se você está anotando aí, a Sônia costuma anotar, viu? Eu sei que ela anota, a Érica também anota, faz anotações nos cadernos aí, muita gente faz isso, e parabéns por isso. Aqui do 6 ao 15 ele fala de Abraão, é o tempo de Abraão. Então ele faz uma narrativa do tempo de Abraão. Vamos passar as eras, depois a gente volta. Vamos lá, a partir do 16 é o tempo de José, Abraão, depois José, que vai até o 23, depois nós temos o tempo de Moisés, que vai do 24 até o 43, o tempo de Moisés. E lá no finalzinho, os dois últimos versos, é o tempo de Josué, quando ele divide as terras dentro de Canaã. Então, são vários tempos que o salmista coloca, são peças-chave esses nomes aqui. Abraão era respeitadíssimo, o pai da fé, praticamente o pai da nação de Israel. Não foi o que deu as 12 tribos, 12 filhos, mas ele teve a sua participação nessa ascendência, ou descendência. Bom, aqui fala do tempo de Abraão, lembra-te perpetuamente da aliança. Então aqui, um lembra-te para Deus e um lembra-te para o povo que está ouvindo e está cantando o salmo. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Da aliança que fez Abraão, 8 e 9 estou lendo. E do juramento que fez a Isaac, olha, entra Jacó aqui, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança. Então Jacó é o Israel, mas aqui Israel se refere à nação. Então de Abraão vem para Isaac, para Jacó e para toda a nação. Ele está dizendo assim, Deus fez promessas, Deus fez uma aliança com vocês. Uma aliança de paz, uma aliança de bem, uma aliança gostosa para a gente desfrutar. Não era um peso. Deus disse, eu vou cuidar de vocês, se vocês seguirem as minhas orientações, se vocês seguirem os meus passos. E Deus cuida. Cuida até o momento em que a gente não queira mais e siga outro caminho. E aí vem as consequências desses outros caminhos, ou outros caminhos. Dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão para vossa herança. Essa terra é de vocês. Abraão passa para Isaac, Isaac passa para Jacó, Jacó para todo Israel. Vocês irão para Canaã. Um pequeno número, tal, aí a questão dos nômades
A gente já volta para cá. Mas aí aparecem os tempos difíceis. Eles são nômades por ali, né? Cada um vivendo de um lado, não tem uma terra. Aí vem os tempos difíceis, a fome na terra. Verso 16: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Acabou. E a gente sabia que aparecia um homem nessa altura, chamado José, o tempo de José. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Aí vai falando, os pés estavam presos com grilhões, verso 18 aqui, e até que se cumprisse a profecia e tudo mais, o rei mandou soltá-lo, aquela coisa do virou mordomo na casa, depois ele virou mordomo e tudo aquilo que era mordomo primeiro na casa de Potifar, né? Que o verso não fala isso, mas depois mordomo em todo o Egito. Olha que coisa. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou até a terra de Cã. É maravilhoso, né? Como ele entra, Deus propõe esta nova visão, vocês agora vão ficar lá. E esta proposta é para que eles preservem a vida de vocês ali, não é? No tempo de Moisés, então, os opressores, morre José, vem um faraó que não conhecia José, o povo já estava para lá de Bagdá, né? Para lá do Egito, e não queria mais saber nada com Deus, estavam, mas alguns clamavam, e Deus, por causa destes que clamavam, chamou Moisés. Aí vem o tempo de Moisés, a partir do 24, né? Que foi a época da fuga. Então temos aqui a época dos nômades, a época difícil, né? Os tempos difíceis, e aqui a fuga, a saída do Egito. Deus chama a Moisés, chama a Arão, faz sinais e maravilhas, e aqui ele menciona pelo menos 7 dos sinais que foram derramados sobre o Egito. Ele fala sobre as trevas, verso 28, 29 sobre as águas em sangue, assim os peixes morreram. Então Deus estava cuidando, ele tinha um propósito. A promessa, ele fala da promessa no começo. A promessa feita a Abraão vai ser cumprida. Então, eu dei a promessa, vou cumprir a promessa. E ela é cumprida aqui, ele mostra o caminho para que a promessa fosse cumprida por aqui. E ele diz, e pus água, né? A água transformou-lhes as águas em sangue. Verso 30, sua terra produziu rãs, que entraram até nos aposentos do rei. E aí vem os versinhos aqui. Se você tem essa Bíblia que tem o versinho, pelo menos, está lá Êxodo 7, Êxodo 8, Êxodo 8, Êxodo 9, aquela sequência toda. E aí vieram moscas, e vieram piolhos, e fez uma chuva de saraivada e fogo. Verso 34, vieram os gafanhotos sem conta. Devoraram toda a erva do país, toda a lavoura do país, e comeram o fruto do seu campo. Verso 36, feriu de morte a todos os primogênitos da terra, as primícias do seu vigor. Bom, ele fez uma porção de maravilhas, época de Moisés, Abraão, José, Moisés. Então, fez sair o povo com prata, ouro e uma porção de coisas, e não havia um inválido. Deus cuidou de todos. Alegrou-se o Egito, diz aqui, quando eles saíram, foi embora logo. Nós não queremos mais essas pragas. Aí ele colocou uma nuvem, olha que bacana, foi a transição, a saída e agora a transição, fuga e a transição no tempo de Moisés. Moisés os leva, uma nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite. Aí ele menciona as duas coisas no 39. Bom, pediram e ele lhes fez vir codornizes, saciou-os com o pão do céu, fendeu a rocha e dela brotaram águas, que correram qual torrente no deserto. Porque ele se lembrou do quê? Da palavra que deu a Abraão. Ele faz uma volta para voltar em Abraão, para ir a Abraão novamente. A palavra, a santa palavra e de Abraão, seu servo. E os verso 43, e conduziu com alegria o seu povo, e o conduziu com jubiloso canto, os seus escolhidos. Aqui nós temos uma volta toda, né, de Abraão com a aliança, depois com José, a era de Moisés, e chega então finalmente a entrada
na terra de Canaã. Moisés não entra, entra Josué. Verso 44 diz: deu-lhes as terras das nações e eles se apossaram do trabalho dos povos para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Nós vimos no outro salmo aqui, apresentando alguns aspectos negativos do povo, quando o salmista diz assim: nós pecamos como nossos pais, e começou a citar as coisas que os pais fizeram. Esse salmo é diferente. Esse salmo não conta nada de ruim. Esse salmo só conta as bênçãos, só conta as coisas boas. Deus abriu, Deus fez, Deus buscou, Deus livrou, Deus alimentou. Não é? Havia fome sobre a terra, então houve todo um processo no tempo de José. Então, de nômades, eles passaram por alguns tempos difíceis. E José então vai para o Egito, difícil, é preso, depois de ficar na casa de Potifar, preso, o rei tem um sonho, ele vai revelar o sonho, ele se torna um mordomo, como diz aqui. Então, ele trouxe a família para lá, porque todos estavam passando fome. Vieram comprar, ele viu que eram os irmãos e trouxe toda a família. Agora é a época de Moisés, quando morre José, e cria essa expectativa toda. Aqui temos Moisés, depois Josué. Deus cumpre a sua promessa. Meu querido, minha querida, Deus cumpre a sua promessa. Hoje Ele está cumprindo a sua promessa na sua vida. Não tenha dúvida disso, Ele vai cuidar de você. Ele tem todo um processo para nos tirar deste mundo de pecado e nos libertar. Que Deus te abençoe. Eu quero essa liberdade. Eu quero confiar que Deus está na história e vai me proteger. Um grande abraço. Uma famosa frase atribuída a Eleanor Roosevelt afirma que mentes grandes discutem ideias, mentes medianas discutem fatos, mentes pequenas discutem pessoas. De fato, sobre o que falamos revela muito do que nós somos. O interessante pensamento de Sigmund Freud, o criador da psicanálise, traz os seguintes dizeres: quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Assim, o que falamos e da forma que falamos sobre as coisas e as pessoas revelam a maneira que nós as enxergamos. Mostra como está nosso mundo interior. O fato é que se você fala muito mal das coisas, enxerga muitos defeitos nas pessoas e no que elas fazem, isso pode ser um forte indício de que você é que não está bem. Seus sentimentos podem estar tão amargos que você já não sente mais o sabor da vida. E na época em que vivemos, na qual tudo está conectado, cada vez é mais fácil opinar sobre tudo e sobre todos. Porém, há de se refletir sobre a qualidade das postagens que fazemos. Se alguém fosse definir você pelas suas postagens, qual seria o resultado? Talvez uma frase que poderia ser bem refletida em nossos dias seria a seguinte: diga-me o que postas e eu te direi quem tu és. O Salmo 105 inicia fazendo um apelo para que nossas palavras sejam repletas de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. E essa gratidão deveria ser compartilhada com todos. Ouça o verso 1. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Um coração que sente profunda gratidão pelas bênçãos imerecidas que recebe diariamente não se calará diante do mundo. Será seu prazer falar sobre o Deus que tem. No capítulo 7 de seu livro intitulado Caminho a Cristo, Ellen White nos conduz à seguinte reflexão: quem possui nosso coração? Com quem estão nossos pensamentos? Sobre quem gostamos de conversar? Quem é o objeto de nossas mais calorosas afeições e nossas melhores energias? Se somos de Cristo, nossos pensamentos com Ele estarão, e nele se concentrarão as nossas mais doces meditações. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor
by